O DICART recebe hoje a Procuradora de Contas, Sheila Barreto. Vamos conversar sobre literatura, cinema e psicanálise e sobre escritores como Machado de Assis, Érico Veríssimo, Nelson Rodrigues, suas criações e as relações com o direito. Serão os temas de nossa conversa. Antes, um lembrete que já tornou-se comum nas nossas apresentações. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso programa. Procuradora, obrigada pela presença aqui conosco. O argumento construído numa obra de arte, na literatura, num romance, por exemplo, pode servir ao direito? Primeiramente, é um prazer estar com vocês. Sim, sem sombra de dúvidas. A gente não pode esquecer que o direito é uma narrativa e, como tal, se intertextualiza, intercambia com muitas outras artes, porque o direito também é arte, né? A arte de dizer o direito, a jurisprudência, né? É um dos sinônimos. Então, sim, o argumento posto numa determinada obra literária, numa determinada obra cinematográfica, teatral. Quem não se lembra de uma Antígona, por exemplo, né, que até hoje, depois de séculos e séculos, continua sendo um argumento para o chamado direito natural. Em resumo, o argumento posto pela arte também supre algumas demandas do discurso jurídico, que será sempre um discurso insuficiente, como todo discurso científico ou técnico, e vice-versa. Muitas vezes uma questão social que foi coberta pelo manto jurídico pode dar uma resposta à sociedade que ela tanto necessita. Doutora, o recurso à literatura pelo direito é até compreensível. Ambos são escritos. Mas o que dizer da contribuição que outras artes, como cinema, música, podem dar? Jorge, só muda o suporte, né? O suporte do direito é basicamente o texto. Como é da literatura, da poesia, mas quando você transmuda, por exemplo, para uma imagem, vamos dar um exemplo assim bem concreto, bem fácil, para os nossos espectadores, né, e tubers se aperceberem do que falo com maior proximidade. É muito comum no júri o uso de imagens, não é isso? E também de testemunhos. Né? O texto aí é oral. Ora, quando aqueles membros do júri se deparam com a imagem que é lá colocada para que eles percebam como se deu aquele crime, enfim, aquela evidência que foi a duras penas conquistada, ou pela parte da acusação, ou pelo próprio Ministério Público, enfim, aquela imagem, aquele suporte iconográfico dá, muitas vezes, aquele membro do júri, aquele jurado, a resposta para a confirmação ou não de seu pensamento anterior, a sua preconcepção. Então, na música, o suporte são as notas. Mas aí, por exemplo, quando você pensa que há determinadas músicas utilizadas, como agora, por exemplo, o funk e o rap, né? Como forma de protesto àquilo que está posto pelo establishment, então sim, é possível que uma imagem numa obra de arte que coloque, por exemplo, várias possibilidades de interpretação, como um texto também o coloca, venha a arejar sempre aquilo que o jurista, o estudante, o professor, o parecerista precisa para, no seu mistério, no seu dia a dia, construir as teses e argumentos para convencer, ao final, o seu leitor. Procuradora, tudo bem que a arte e direito podem se relacionar até estreitamente. Agora, para a arte não há limite. A criatividade é ilimitada. Mas para o direito, há a lei. Lula, se você focar tão somente no conceito do direito como ciência,
ou como técnica, ou seja, como um ramo de conhecimento próprio, com objetos específicos, conceitos relativamente universais, etc., ou como técnica, simples aplicação de procedimentos repetidos e concebidos para se atingir determinados fins, você vai chegar à conclusão de que o direito é autolimitado. Ou seja, o direito sinônimo de norma é limitado. Mas e o direito sinônimo de técnica? O direito sinônimo de arte? A arte, inclusive, Lula, que assambarca as duas noções prévias, tanto a de ciência quanto a de técnica, né? Ora, o que é um texto, se não, mesmo normativo, se não um texto da lei, um texto de uma decisão, um texto de um discurso, de um libelo, se não um convite à interpretação, Lula. E, inclusive, uma interpretação que sempre permitirá várias possibilidades. Uma sentença nem sempre convence as partes, não é verdade? É por isso que há o recurso, inclusive. O que é que um recurso coloca, se não uma outra possibilidade de interpretação? Então, nesse sentido, o direito como arte sempre estará aberto, até também pelos desafios postos, a novas possibilidades interpretacionais. Professora, o direito, como a realidade, também imita a arte? Sim, uma boa prova disso, por exemplo, são as previsões de crimes digitais. Ou de determinadas qualificações no direito penal que surgem por força da pressão popular. Né? Quer dizer, por exemplo, pegando já que está, né, ainda bem recente, a questão da lei Carolina Dickmann. Né? Por que foi editada uma lei chamada Carolina Dickmann? Por que foi editada a Lei Maria da Penha, né, com esse nome? Porque o ordenamento jurídico, que é aquela coisa porosa, né, flexível, maleável, autopoética, como dizem, que se reconstrói e se constrói continuamente, também pressionou o legislador no sentido de que ele promovesse a colmatação, o preenchimento de uma lacuna nesse mesmo ordenamento jurídico. No caso da Lei Maria da Penha, qual era? A proteção a uma minoria vulnerável, que somos nós, mulheres, e aí outras categorias como a dos transgêneros também foram sendo paulatinamente inseridas. Na lei chamada Carolina Dickmann, a tecnologia, né, põe desafios como a constante possibilidade e risco de invasão da privacidade e da intimidade. Então, o vazamento de dados, né, sigilosos, sensíveis, ou por causa da inteligência e da importância e relevância que carregam, ou por causa da natureza dos arquivos íntimos, enfim. Então, o que essa lei fez e promoveu? Bom, em tese, né, em princípio, a proteção de todos nós, usuários de tecnologia, em face de um hacker que, por um acaso, invada os nossos dados por um smartphone, né, que seja por um notebook, enfim, por qualquer meio e suporte digital e venha fazer mau uso, inclusive em termos financeiros, né, cobrando, seja da pessoa, seja de seus familiares, através de uma extorsão, um valor para não divulgar ou para não fazer outros usos indevidos. Enfim, nestes casos, né, olha aí a teoria de Miguel Reale, a tridimensionalidade, quer dizer, é o fato social que recebe um suporte, um manto, um palio jurídico, porque é o direito correndo atrás daquilo que o ser humano constrói também no campo da criminalidade. Né? A gente não pode esquecer que o direito, seja ele ciência, seja técnica, seja arte, é um construto essencialmente social. Procuradora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A todos, muito obrigado. De nada. Obrigado.